Uma das controvérsias que tem ocorrido em torno do fenômeno OVNI é o que são os OVNIs. Para alguns, são aeronaves experimentais sendo testadas pelo governo. Para outros, são naves alienígenas do espaço sideral, aqui em suas misteriosas missões. Várias ondas de mutilação de gado foram relatadas recentemente. Um misterioso predador abriu carcaças de animais cortando seus órgãos internos. O predador era imparável e gado morto foi encontrado até em zoológicos. É aí, galera. Olhem os resultados que esse cara teve, apenas seguindo um método simples e validado. E o melhor, ele está ensinando totalmente de graça. Olhem os resultados dos alunos dele. Se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, e ter esses resultados sem ter que sair de casa ou mostrar o rosto, primeiro link na descrição. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like para estar ajudando a gente. No vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade de OVNIs e alienígenas serem viajantes do tempo e sobre os animais de fazenda mutilados que são as vítimas mais prováveis de experimentos com OVNIs. OVNIs e alienígenas são viajantes do tempo chegando para confirmar fatos históricos? Outra ideia é que eles são operadores interdimensionais movendo-se através de uma ponte entre realidades de alguma dimensão paralela. No entanto, nem tudo são teorias, e cada vez mais atenção está sendo dada ao fato de que os alienígenas podem não ser os descritos acima, mas sim pessoas do futuro. Uma ideia que foi apresentada em relação à origem dos OVNIs e encontros com alienígenas é que eles não são alienígenas de outro planeta ou dimensão, mas sim de nós. A ideia basicamente se resume ao fato de que essas criaturas são pessoas do futuro. Uma das principais pessoas por trás dessa teoria nos últimos anos é Michael Masters, um professor de antropologia biológica na Montana Tech que é fascinado por OVNIs desde que seu pai os encontrou quando era criança. Ao longo de sua carreira como antropólogo, ele buscou pesquisas científicas reais sobre o fenômeno OVNI. Uma área que Masters achou particularmente empolgante foi a ideia de que os alienígenas só poderiam realmente ser seres humanos de um futuro distante. E ele usa seu conhecimento da evolução humana para apoiar essa afirmação. Em muitos relatos de alienígenas, temos ograis, talvez o tipo de criatura mais comum. Essas criaturas são geralmente descritas como magras, bípedes e sem pelos, com crânios grandes, bocas e mandíbulas pequenas, narizes minúsculos e olhos muito grandes. Tudo muito humano, considerando que, se eles estivessem viajando de outro planeta, parece improvável que fossem como nós. Em vez disso, Masters e outros que concordam com sua teoria acreditam que tal aparência está mais de acordo com as tendências e padrões da evolução humana ao longo de nossa história neste planeta. De fato, olhando para o caminho esperado da evolução humana no futuro, prevê-se que desenvolveremos falta de cabelo, cabeças maiores para mais espaço cerebral, bocas menores e muitas outras características desses chamados alienígenas. Na verdade, se você observar essas tendências previstas e imaginar rapidamente um humano moderno para simular essas mudanças, em algum momento você encontrará uma criatura muito semelhante aos cinzas que são observados nos OVNIs. Parece fazer sentido. Afinal, parece mais provável que evoluímos para nos parecermos com eles do que uma espécie completamente alienígena de outro mundo evoluir para se parecer conosco. Ao mesmo tempo em que evoluímos para esta forma, nossa tecnologia também dará um salto, possivelmente levando a capacidade de viajar no tempo em algum momento, e com essas máquinas fantásticas e aparência alienígena, será bastante natural para um humano chegou à conclusão de que ele está vendo alienígenas, não viajantes do tempo. Tudo parece algo saído da ficção científica, mas, novamente, a ideia de que alienígenas estão visitando a Terra do espaço, anos-luz de distância e um mar de estrelas. Segundo o mestre, a ideia de um viajante do tempo é na verdade uma explicação mais racional para os OVNIs, uma possibilidade mais simples do que sugerir que civilizações espaciais existem e nos visitam, e ele disse ao Space.com sobre isso. Se continuarmos a evoluir como nos 6 a 7 milhões de anos desde que começamos a andar eretos, nosso neurocrânio, já a parte superior do crânio e do cérebro, continua a crescer e se tornar cada vez mais arredondado.
Se a mesma tendência dominante continuar no futuro, provavelmente pareceremos muito semelhantes ao que é comumente descrito nos relatórios de OVNIs. O livro liga aspectos conhecidos de nossa história evolutiva ao que ainda é o fato não verificado e não confirmado de OVNIs e alienígenas. Sabemos que estamos aqui. Sabemos que as pessoas existem. Sabemos que tivemos uma longa história evolutiva neste planeta. E sabemos que nossa tecnologia será mais avançada no futuro. Acho que a explicação mais simples parece ser que somos nós. Estou apenas tentando oferecer o que é provavelmente a explicação mais simples. Acho que a explicação mais simples, em geral, é que somos, diz Master. Bem, e se assumirmos por um momento que os alienígenas somos nós do futuro e os OVNIs são a nave deles, então por que eles viriam neste momento? A resposta a esta pergunta pode ser qualquer coisa. Talvez eles estejam aqui apenas para nos estudar ou explorar momentos de sua história. Talvez eles estejam aqui como turistas, apenas observando o passado. Talvez no futuro haja disputas nos dados da história do mundo e as autoridades voem em OVNIs para estudar a história ao vivo. Masters disse sobre seus próprios pensamentos sobre o assunto. As supostas evidências de abdução são principalmente científicas. Provavelmente são os futuros antropólogos, historiadores, linguistas que estão voltando para obter informações de uma forma que atualmente não pode ser sem acesso a essa tecnologia. Talvez esse seja o meu preconceito como paleoantropólogo, mas acho que eles estão estudando seu próprio passado. Também pode haver um componente de turismo em que as pessoas pagam para voltar e reviver momentos monumentais da história da humanidade. Sem dúvida, no futuro há quem pague muito dinheiro para poder voltar e ver seu período favorito da história. Algumas das atrações turísticas mais populares são as pirâmides de Gizé e Machu Picchu no Peru, lugares antigos e pré-históricos. Os mestres foram longe demais ao sugerir que o fato de serem viajantes do tempo e não alienígenas do espaço pode explicar por que eles se mantêm na sua maioria e não anunciam sua presença. No final, isso pode levar a uma interrupção da linha do tempo e complicar a situação. Ele explicou assim: se eles vieram até aqui pelo espaço, por que não se apresentam depois de uma viagem tão longa? Com o tempo, faz mais sentido, pois a complicação vem da intromissão no passado. Isso não muda o passado, mas você se torna parte do passado. Não há nada que proíba a interação, então não é como se tivéssemos feito contato com nosso eu futuro e explodido. Isso só complica tudo. Definitivamente ainda faltam peças do quebra-cabeça. Há aspectos do tempo que ainda não entendemos. A teoria da gravidade quântica é necessária e podemos combinar a relatividade geral e a mecânica quântica. Estou apenas tentando apresentar um modelo melhor baseado no conhecimento científico atual. Espero que, com o tempo, possamos continuar a construí-lo. Também poderia explicar por que não fizemos contato por rádio com esses alienígenas no abismo do espaço, porque eles somos apenas nós, deslizando no tempo. É tudo uma teoria bem maluca, mas em muitos aspectos não é mais bizarra do que qualquer outra ideia do que alienígenas e OVNIs possam ser. Certamente coloca uma marca interessante nas coisas imaginar que pelo menos alguns desses seres podem não ser inteligências alienígenas do espaço além das estrelas ou através do véu entre as dimensões, mas nós. Há algo nele ou está apenas agarrado a canudos? No vazio de quaisquer respostas concretas sobre o fenômeno OVNI, há pelo menos uma possibilidade que vale a pena perseguir, e com o tempo provavelmente saberemos com certeza. Animais de fazenda mutilados são as vítimas mais prováveis de experimentos com OVNIs? A maioria das mutilações ocorreu em 1975 e 1976, a pior delas encontrada nos Estados Unidos. Foram milhares de vítimas. Só no Colorado, 3 vacas em média eram mutiladas diariamente. O governador Richard Long afirmou então que as mutilações foram um dos maiores ultrajes da história da pecuária ocidental. Certa vez, búfalos foram mutilados em Cheyenne Mountain, que na época abrigava uma estação de defesa da Força Aérea dos Estados Unidos. Os predadores não foram detidos por milhares de soldados que patrulhavam a área.
As carcaças de animais sem sangue continuaram sendo o desafio que os americanos não conseguiram enfrentar. Em 2009, os mutiladores de gado voltaram. Em 8 de março, uma vaca morta foi encontrada perto do rio Purgatoire por Mike Duran, um criador de gado. Ela é uma vaca mais velha, então pensei que ela poderia ter morrido. Eu a vi perto do fundo do rio Purgatoire e fui e olhei para ela. Ela estava de lado e parecia um pouco estranho. Quando olhei mais de perto, vi que seus úberes haviam sido removidos, disse Duran. Parecia que as palavras foram cortadas com um laser. Não havia sangue sobre ou ao redor da carcaça e as incisões eram perfeitamente redondas. 2 semanas depois, Jim Garrin, um fazendeiro de Valsenburg, Colorado, também encontrou uma vaca morta com os úberes cortados. Procuramos e não encontramos sangue no chão ou na vaca. Eu simplesmente não consigo entender como alguém pode remover cirurgicamente uma parte de um animal e não derramar um pouco de sangue, disse ele. A ausência de sangue é uma das características do ataque de forças invisíveis. Depois de abrir as carcaças, os veterinários descobrem que não há uma única gota de sangue nelas. É muito difícil sangrar um animal porque quando as artérias são abertas, as veias se fecham e retêm o sangue. O sangue pode ser removido bombeando solução salina pelas artérias, mas é difícil fazer isso em um campo. O fazendeiro Tom Miller encontrou um de seus bezerros morto perto de um comedouro onde as vacas se reúnem para comer 2 vezes ao dia. É a coisa mais estranha que eu já vi. Cortei a pele e as pernas simplesmente caíram. Todos os ossos foram quebrados, disse Miller. Isso acontece quando um animal mutilado é jogado de cima. Houve vários casos em que os fazendeiros encontraram carcaças nas árvores, penduradas em linhas de energia ou outros lugares onde uma vaca não consegue chegar sozinha. Traços de animais na neve ou na lama desapareciam repentinamente, como se os animais fossem levantados no ar. Coiotes e abutres não tocavam nas carcaças. Miller disse há cerca de 10 anos que encontrou outra de suas vacas mutilada. Essa vaca teve suas orelhas, língua, olhos e órgãos reprodutivos removidos. Eu realmente não sei o que é. Acho que talvez tenha sido um OVNI. De acordo com as circunstâncias, é o que parece, disse Miller. Em 17 de março, a noite em que Miller perdeu a panturrilha, uma nave triangular escura foi relatada sobrevoando Colorado Springs. Os investigadores de OVNIs acham que não é apenas uma coincidência. Não só nos Estados Unidos. O investigador de OVNIs German Kochin escreveu que na Rússia, animais mutilados sem órgãos internos foram encontrados em Primorsky Krai na região de Volgogrado. Em 1987, uma carcaça mutilada de uma vaca foi encontrada em uma fazenda coletiva perto dos Montes Urais. Ao mesmo tempo, OVNIs foram observados na mesma área. Em 22 de maio de 2002, o jornal da cidade de Krasnodar, o Kuba News, publicou uma carta descrevendo eventos estranhos. A avó da autora ouviu seus cachorros latindo à noite e saiu para ver o que estava acontecendo. Todos os seus cães estavam olhando para o celeiro de coelhos no quintal. Ela encontrou 3 coelhinhos estrangulados com as orelhas cortadas. No caminho para sua casa, a mulher viu uma bola de luz voando debaixo da gaiola do coelho. Em 1996, Vladimir Shechurin, um caçador residente na aldeia de Anga, Yakutia, perdeu seu cavalo. Alguns dias depois, o cavalo foi encontrado morto. Os ossos do cavalo estavam intactos, mas seus órgãos internos estavam uma bagunça e seu coração e pulmões estavam faltando. O caçador lembrou que viu vários OVNIs na área alguns dias antes do incidente. Epicentro argentino. A maioria dos casos de mutilação ocorreu na Argentina no verão passado, perto da cidade de Puelches, no sudoeste de La Pampa. Os fazendeiros relataram ter visto OVNIs voando pelas fazendas e depois encontrando gado mutilado. Em 30 de junho, outro animal mutilado foi encontrado na fazenda. Era uma vaca com incisões em uma de suas mandíbulas, e também faltava uma orelha e uma orelha interna, um olho, e teve toda a estrutura anal removida.
O dono da vaca disse que estava no quintal acompanhado de seu filho quando a noite ou de repente virou dia ou quando um objeto muito grande e brilhante pairou sobre um dos currais. Aterrorizados, os dois fazendeiros entraram na casa e observaram o OVNI por uma janela. Nenhum dos animais da fazenda ficou ferido naquela ocasião, mas as mutilações do gado começaram logo. Alejandro Napuri, veterinário, comentou um caso notório ocorrido em uma província de Buenos Aires. Não havia uma única gota de sangue no local. Sua língua havia sido arrancada e o osso estava exposto. Isso não é algo fácil de conseguir. As incisões observadas não têm nada a ver com nenhum rato ou predador, explicou o veterinário. Em junho, vários outros animais mutilados foram encontrados perto de Puelches. Um fazendeiro local disse que viu luzes estranhas voando várias noites seguidas. Um fazendeiro de Embajador Martini, província de La Pampa, observou pânico em seu rebanho quando um objeto OVNI com a forma de duas tigelas de sopa unidas pelas bordas voou sobre os animais. Matadouro intergaláctico. 30 anos atrás, a ligação entre OVNIs e mutilação de gado tornou-se mais óbvia. Marcas de discos voadores, círculos de grama queimada e aumento da radiação foram encontrados ao lado de carcaças mutiladas. Alguns sortudos conseguiram ver os próprios objetos no local do crime. Os eventos mais significativos aconteceram naquela época no Alasca. 5 turistas montaram um acampamento perto do rio Yukon. Um deles acordou de madrugada e desceu ao rio para lavar o rosto. Enquanto caminhava, ele viu cerca de 20 opíris pendurados de cor laranja. Ele correu para contar a seus amigos, mas quando eles acordaram, os OVNIs haviam sumido. Tendo caminhado meia milha em direção ao rio, os turistas tropeçaram em um gigantesco anel de grama queimada. Dentro do anel havia 4 marcas triangulares cravadas no chão de 5 a 10 centímetros. Havia centenas de animais mortos espalhados. Chifres e pernas cortadas de alces foram jogados em pilhas separadas. Todos os órgãos internos estavam faltando. As carcaças de ursos pardos não tinham olhos e mandíbulas, os cervos reinavam sem esqueletos. Não havia uma única gota de sangue, as feridas pareciam limpas e bem cuidadas. Uma carcaça esfolada de uma baleia de 14,8 pés de comprimento foi encontrada nas proximidades. Em sua maioria, biólogos e veterinários que se deparavam com acontecimentos estranhos não faziam comentários. Às vezes, carcaças de animais mutilados se decompunham extremamente rápido. Às vezes, eles não estragavam nem sob o sol, como se estivessem embalsamados. Estudando as amostras ao microscópio, os veterinários encontraram 3 tipos de incisões. Eles incluíram incisões feitas com uma ferramenta semelhante a um bisturi em brasa, incisões simples feitas com uma navalha e incisões absolutamente únicas. Eles foram feitos com uma ferramenta que não cortava, mas separava o tecido sem danificá-lo. Os cientistas não são capazes de fazer tais incisões em condições de campo. Todas as tentativas de tirar uma foto dos mutiladores no trabalho falharam. Em 1995, um fazendeiro do norte de Saskatchewan disse a um investigador de OVNIs que encontrou uma vaca morta e não mutilada a 500 metros de sua casa. O investigador suspeitava que os assassinos voltariam para levar os órgãos internos. Ele instalou uma câmera de vídeo em um tripé que transferia um sinal para uma TV com um gravador de vídeo. A câmera funcionou bem por algumas noites, mas 2 vezes a imagem desaparecia por aproximadamente 12 minutos. Em ambas as ocasiões, a carcaça foi gravemente mutilada e o filme foi atingido pela luz, como se um forte feixe de luz fosse direcionado diretamente para a câmera. Os céticos preferem comentar casos facilmente explicáveis quando o gado morto foi obviamente mutilado por abutres e dizem que todos os outros casos têm a mesma explicação. A mesma explicação foi usada por Kenneth Rommel em seu relatório Operation Animal Mutilation, que recebeu uma bolsa da Federal Law Enforcement Assistance Administration para investigar relatórios de mutilação no Novo México. Isso foi feito para evitar a repetição dos eventos do Colorado, quando os agricultores atiravam em helicópteros e veículos os suspeitos.
A boa notícia é que os alienígenas não estão caçando humanos depois de praticarem animais. Se você ficou até aqui, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma conspiração. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fiquem bem.